Então hoje nós vamos falar sobre isso, cativeiros espirituais, prisões da alma. Esse texto, lá em Lucas capítulo 4, Jesus ele vem dizendo que esta palavra se cumpriu. A profecia que Isaías fez aqui, né, em Isaías 61, se cumpriu lá em Lucas 4, quando Jesus estava lá na sinagoga, Jesus estava ali ensinando sobre a palavra de Deus. Ele fala assim, ó, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, oprimidos e anunciar que este é o ano aceitável do Senhor. Este é o projeto de Deus para a terra. Ele trouxe Jesus para morrer naquela cruz, para nos salvar, mas ele trouxe Jesus também, principalmente, para libertar os cativos, os oprimidos, para anunciar as boas novas de salvação. Nós vemos que quando Jesus ele abria ali os olhos dos cegos, ele só não estava abrindo os olhos físicos, mas ele estava abrindo também os olhos espirituais. Tanto que muitas vezes ele falava assim, olha, eu estou te curando, mas não conte para ninguém. Só que as pessoas, elas não conseguiam deixar de seguir Jesus, porque a partir desse momento os olhos espirituais delas já tinham sido abertos e elas começavam a entender. Então Jesus veio justamente para isso. Esse era o propósito de Deus, nos salvar, nos libertar, mas também nos tirar destes cativeiros espirituais. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é mais que suficiente, tá? Isso não tenha dúvida. Porém, né, a necessidade de nós, como seres humanos, tomarmos uma atitude, tomarmos uma decisão. Nós já aprendemos aqui, eu vou voltar um pouquinho, tá? Porque a Mônica é o primeiro dia que ela está com a gente. Nós aprendemos o quê? Que nós éramos um espírito, Mônica, né? Que vivíamos na eternidade. E esse espírito, ele recebeu uma alma e recebeu um corpo. Então, nós não somos corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Lá em Salmo 139, 16, vem dizendo assim, olha, depois se você quiser anotar para você ir conferindo em casa, Salmo 139, 16 fala que antes de nós sermos um embrião, sendo gerado no ventre da nossa mãe, Deus escreveu um livro a nosso respeito. Então eu era um espírito que vivia na eternidade e o Senhor escreveu um livro a meu respeito. E depois, então, Ele permitiu que eu fosse gerada no ventre da minha mãe. Né? Davi, ele fala assim, lá em Salmos 40, versículo 7, depois você confere, vem dizendo que todos os nossos dias já foram escritos neste livro. Então existe na eternidade um livro escrito a seu respeito, um livro escrito a respeito do Alessandro, do Daniel, do Guilherme, da sua família. Existe na eternidade. Nós não estamos falando aqui de predestinação, nós não estamos falando de destino. Nós estamos falando que existe um projeto na eternidade. Tudo que existe aqui na terra é com um propósito. Nada que Deus criou aqui na terra foi simplesmente para embelezar a terra. Tudo que Ele criou existe um propósito específico. E não seria diferente conosco. A Bíblia diz que nós somos o quê? Coroa da sua criação. Nós somos a obra-prima de Deus. Então imagina que nós, sendo coroa da criação, a obra-prima de Deus, Ele iria simplesmente jogar aqui na terra e falar, vamos ver o que vai acontecer. Não. Ele escreveu tudo a nosso respeito. E o inimigo de nossas almas, ele sabe disso. Então, qual é o projeto de Satanás? É fazer com que nós não venhamos entender esse propósito, esse projeto que Deus tem para nós. Porque quando nós estamos alinhados a esse projeto, nós somos um perigo para as trevas. Cada um de nós foi criado com um propósito específico que está ligado ao reino. O nosso chamado maior é qual? Estabelecer o reino, o governo de Deus aqui na terra. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Quem governa são o quê? Os reis. Né? E nós estamos aqui na terra nessa condição de reis e sacerdote para governar a terra. E cada um dentro do propósito. Muitas vezes nós vemos, vou dar um exemplo seu, né? Assim, muitas vezes nós vemos uma professora que está ali mal-humorada na sala de aula, não vê a hora de terminar o seu plantão, porque ela está no lugar errado. Às vezes ela era para ser um médico, um advogado, um dentista, e ali ela iria alcançar as pessoas. Ali, muitas vezes, o propósito que Deus tem para nós é alcançar uma família. Às vezes é alcançar centenas de pessoas. Eu estava dando exemplo para o meu cunhado do Billy Graham.
Quem alcançou Billy Graham para Jesus? Ele alcançou todas aquelas almas que Billy Graham alcançou. Você está entendendo? Então, às vezes, a pessoa, Deus deu a esse propósito, né, de alcançar um homem como Billy Graham, para que através dele muitas pessoas fossem alcançadas para Jesus. Está compreendendo? Então, o nosso propósito precisa estar alinhado ao propósito de Deus. Voltando, nós somos um espírito que ganhamos uma alma e um corpo. O nosso espírito é este espírito que nos une a Deus. O espírito humano, ele nos une ao Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos, né, quando nós saímos dos cativeiros espirituais, que nós vamos falar aqui, começa então a haver um alinhamento do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, né, por nós estarmos presos em cativeiros espirituais, nós não conseguimos entender esse propósito. O nosso espírito, o espírito humano, ele tem os sentidos espirituais, assim como esse corpo físico tem. Esse corpo físico, ele tem o quê? Visão, audição, tato, paladar e olfato. O nosso espírito também tem. Porém, quando nós estamos presos em iniquidades geracionais, que eu vou pincelar um pouquinho agora, nos cativeiros espirituais, o que acontece? O nosso espírito, ele não tem sensibilidade. Então, os olhos ficam tapados. Jesus, ele veio para abrir os olhos do espírito, né? Jesus veio para abrir os ouvidos do espírito. Né? O paladar, o tato, nós podemos ver, né? Quando nosso ouvido, nossos sentidos espirituais, né? Eles estão alinhados ao Espírito Santo de Deus, nós temos visões espirituais, igual nós estamos passando por determinada batalha espiritual e do nada abre aquela janela e nós temos uma visão. É o que? Os nossos olhos espirituais que se abriram. Às vezes nós ouvimos falando no nosso ouvido, né? Ou até mesmo no nosso coração. E ali é o que? É os nossos ouvidos espirituais que estão abertos. Quando você chega num ambiente, muitas vezes você sente aquela alegria no ambiente, ou às vezes você sente o quê? Ai, você começa a se arrepiar, sente uma coisa ruim, é o que? É o seu espírito, né? É o tato. Então, é assim que funciona o nosso espírito. A nossa alma é onde ficam as nossas emoções. E é onde o inimigo das nossas almas mais trabalha. O que ele quer é ter a nossa alma presa. Porque ele tendo a nossa alma presa, ele nos tem preso. Porque é na nossa alma que vem todas as nossas emoções. E é na nossa alma, nós vimos aqui que vem a depressão. É na nossa alma que muitas vezes que vem a ansiedade. Né? Tudo isso vem o quê? Na alma. Então, quando ele prende a alma, ele prende as nossas emoções. E ali ele impede nós de vivermos o projeto original de Deus. Assim também como no nosso corpo. Porque uma alma doente, ela adoece o nosso corpo. Quando você fica aprisionado muito numa determinada situação, você preso no cativeiro espiritual, você não para de pensar naquilo, você começa a ficar deprimido, você começa a ficar ansioso, pode vir até tumores no corpo, câncer, o corpo também fica doente. Então você vê que os dois estão sempre interligados, espírito, alma e corpo. Porém, né, são situações, né, diferentes no qual as trevas trabalham. Entendeu? Então é justamente isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Nós falamos aqui sobre pecado, transgressão e iniquidade. Né? Pecado é quando, Enzo, nós erramos o alvo. Né? Nós sabemos, parabéns, Enzo, nós sabemos que aquilo é errado, mas poxa, acabei pecando. Então o que nós fazemos? Jesus, ele já levou na cruz os nossos pecados. Isso é real. Não precisa de outro sacrifício. Não precisa. Porque a partir do momento que nós fazemos outro sacrifício, nós estamos anulando o sacrifício perfeito de Cristo. Porém, a necessidade de nós confessarmos. Lá em 1 João 3,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Certo? Então eu pequei, o que eu faço? Eu me arrependo, confesso aquele pecado, eu peço perdão, eu lanço o sangue de Cristo e aquele pecado não existe mais. Se Satanás quiser trazer à tona aquele pecado, já não existe mais, porque eu confessei. Então nós temos que sermos rápidos em pedir perdão, né? Falamos bastante sobre isso. O outro é a transgressão. Você lembra, filho, o que é a transgressão? Transgressão é errar sabendo que é errado. Isso aí, nós sabemos que é errado,
né? Porém, nós insistimos em fazer aquilo. Isso nós estamos transgredindo. Aí nós até demos o exemplo aqui de uma pessoa que ela está dirigindo na via e ali é 60 por hora e ela foi a 100 por hora. Ela transgrediu uma lei, ela tinha consciência que naquela via só podia ir a 60, mas ela foi a 100, consciente que ela transgrediu. Isso é o pecado da transgressão. Iniquidade nós falamos aqui do nosso espírito, né? Existe o DNA, né, do nosso espírito, onde ficam ali as iniquidades geracionais. Vamos supor, só um exemplo, né? O seu avô, ele traiu a sua avó. E aquilo ali ficou no DNA do seu avô. Quando o seu pai foi gerado, já estava no DNA do seu pai. E aí o inimigo sabia que já existia aquela predisposição para aquele pecado. Então ele começa a colocar mulheres na vida do seu pai, começa a colocar situações para que seu pai venha cair, né? Um grande exemplo na Bíblia é Davi. Davi, a bisavó dele era Raabe, aquela mulher que guardou, né, os espias que foram espiar a terra. E ali ela era o quê? Uma prostituta. Davi, ele era filho bastardo, né? E ele fala assim lá em Salmo 51, em pecado fui gerado no ventre da minha mãe. Ele tinha consciência que ele era um filho bastardo que foi gerado em pecado. E aí o que Satanás fez? Sabendo do grande propósito que Deus tinha na vida de Davi, ele coloca a Batseba ali. E ele não colocou ela do dia para a noite, mas foi o quê? Várias vezes que ela foi tomar banho ali. E Davi ficava o quê? Olhando. E aquilo começou a vir o desejo no coração de Davi, porque Davi tinha essa predisposição àquele pecado. Você entendeu? E ali ele foi então e pecou. Veio então o adultério na linhagem dele, né, que veio depois nos filhos, enfim. E aí, como isso funciona, a iniquidade geracional? Existe iniquidades, todos nós. Não existe esse ou aquele, todos nós. Nossos pais pecaram, nossos avós pecaram, pecados conscientes e pecados inconscientes, mas que ficaram ali no nosso DNA. Então, a necessidade de que os pecados que nós já temos conhecimento, que os nossos pais fizeram, que os nossos avós fizeram, nós vamos confessar esses pecados e pedir perdão. Não quer dizer que, um exemplo, né, assim, mas meu avô já morreu há tanto tempo, então vai perdoar o pecado dele? Não. Seu avô morreu com o pecado, ali é ele seu avô, se no último momento ele se arrependeu, esse pecado, né, ele não vai fazer com que você venha perder a salvação caso ele seja confessado, entendeu? O que as iniquidades fazem? A iniquidade, ela nos impede de viver as promessas de Deus nas nossas vidas. E as trevas começam a requerer de nós. Você está entendendo? Quando as trevas vê que você está caminhando no projeto original de Deus, começando a entender, as trevas, ela vem e vai requerer isso de você para impedir que você venha viver esse projeto. A nossa luta, Mônica, Sérgio, Enzo, Ângela, né, Josi, cada um. A nossa luta, ela não é contra a carne e sangue, entendeu? A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra Satanás e seus demônios, que a todo tempo ele quer o quê? Nos tirar do propósito. Essa é a batalha, né? Quando Paulo lá nas Escrituras fala, nossa luta não é contra a carne e sangue, ele está dizendo isso, ele tinha esse entendimento, que a batalha o tempo inteiro era Satanás tentando tirá-lo do propósito, certo? Então, como nós fazemos? Nós, sabendo deste pecado, né, nós vamos diante de Deus e falamos, Senhor, olha, o meu pai pecou, o meu pai agiu dessa forma, assim, assim, eu reconheço o pecado do meu pai. E eu estou aqui te pedindo perdão, Senhor, em nome de Jesus. E peço ao Senhor agora que lance o sangue de Cristo sobre este pecado, né? E nós temos que falar o pecado pelo nome, porque muitas vezes nós queremos generalizar, né? Senhor, perdoe os pecados do meu pai, perdoe os pecados da minha mãe. Não é assim que funciona. Pecado se chama pelo nome. Então, nós chamamos aquele pecado pelo nome, confessamos aquele pecado, lançamos o sangue de Cristo. Aí, desse momento em diante, aquela iniquidade, ela já não tem mais poder na nossa família e na nossa linhagem, né? Eu até estava falando para a Ângela, para a Josi, né, antes de vocês chegarem, que vocês falaram para a gente assistir o filme, falaram assim, eu assisti A Cabana, e eu era a única, eu acho que estava aqui, que não tinha assistido. Gente,
Deus tinha o momento certo, porque tem tudo a ver com o que nós estamos aprendendo aqui. Nós vemos que aquele homem, né, ele apanhou do seu pai e ele ficou o quê? Com a alma ferida, ele acabou, né, tirando a vida do pai e ele não se perdoava por isso. Então ele tinha uma culpa, ele se culpava. A primeira coisa que nós temos é que nos perdoar. Por quê? Às vezes tem um filho nosso que está vivendo uma certa situação e nós queremos dizer, a culpa é minha, onde eu errei. Não, são as iniquidades geracionais, né? Às vezes é na vida financeira, a gente não consegue romper. E ali a gente fica, gente, aonde eu errei, aonde eu estou falhando, eu não consigo romper. São as iniquidades geracionais. Viu o pouquinho que a Ângela começou a ter esse entendimento? Ela foi liberando o perdão, né? Foi se libertando da mágoa, foi confessando as iniquidades, como as coisas já começaram a mudar? Como a gente viu o testemunho, como que foi imediato? Para vocês verem como é real isso que nós estamos aprendendo aqui. E aí aquele homem da cabana, quando ele chegou ali diante da sabedoria e ela pediu para que ele julgasse, né? Ela começou a mostrar que o pai dele batia nele, por quê? Porque o avô dele batia no pai. E aí já existia aquela iniquidade ali, existia aquele pecado, existia aquela mágoa também no coração do pai. E o pai era uma vítima das trevas. Ele entendeu naquele momento. Né? E ele estava vivendo aquilo porque já era uma iniquidade do pai. E ele conseguiu liberar primeiro o perdão para ele. Parou de se culpar. Ali a filha dele foi violentada e morta. E ele disse que ele perdoaria a todos, menos aquele homem, porque realmente, gente, era uma criança, né? O que ele fez, mas quando mostrou que aquele homem também era uma vítima, porque o pai daquele homem também havia feito coisas horríveis e ele cresceu com aquilo ali, com aquelas iniquidades, dentro de toda aquela situação. Então, o que nós vimos? Que é a iniquidade de um que vai gerando no outro, que vai gerando no outro. E como que nós nos libertamos? Quando ele fez o quê, gente? Confessou. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre cativeiro espiritual, mas a Bíblia diz, abra fazendo favor, lá eu deixei a folhinha lá na loja, mas eu vou... Abre em Mateus 16, 19 e 20. Hoje já não vamos conseguir avançar muito não, porque já ficou um pouquinho tarde, mas a semana que vem nós vamos avançar mais. Mateus 16? 19 e 20. Quem achar pode ler. Mateus 16, 19 e 20? Uhum. Mateus 16? Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então, Jesus, ele fala o quê? Para Pedro, né? Pedro, falaste bem, que você entendeu, né? Você entendeu a revelação sobre essa pedra, sobre a igreja, né? Sobre essa pedra que é Cristo, eu vou estabelecer a minha igreja. Eis que vos dou a chave do reino. Tudo aquilo que ligares na terra é ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra é desligado no céu. Quando Adão e Eva eles estavam ali no jardim do Éden, qual era o maior propósito de Satanás? Pegar o governo, essa chave. E não foi também do dia para a noite. Eu quero, gente, que isso fique bem claro no coração de vocês. O inimigo, ele vai trabalhando de uma forma assim, olha, muito sutil, ele não tem pressa. O que ele quer é nos tirar do propósito. Nós estamos aprendendo coisas grandiosas, né? A Josi, depois, na próxima aula, ela vai dar novamente o seu testemunho da sua autolibertação. Nós estamos aqui para cada um de nós aprendermos a nos autolibertar, libertar a nossa família e libertar outros. E aí o inimigo, ele quer fazer o que? Ele quer nos tirar desse entendimento. E não é do dia para a noite. Ele vai gradativamente, como ele fez com Davi, como ele fez com Adão e Eva. E ali quando, então, depois de muito tempo, ele consegue, então, fazer com que Adão e Eva venham ceder ao pecado. E ali ele vai, então, e pega essa chave, que é o quê? Que é o domínio. Só que Jesus, ele vem
Justamente para quê? Para pegar novamente essa chave e entregar na mão de quem agora? Da igreja, né? Porque a igreja com a mente renovada pelo poder da palavra, com o entendimento. Então ele pega essa chave e Jesus morre, vai no inferno. No terceiro dia ele vai no inferno e ele pega as chaves do inferno, né? No terceiro dia ele ressuscita e depois ele pega essa chave e entrega na mão da igreja, o que ele diz para Pedro, né? E ali é a autoridade. Nós vamos estar falando sobre essa chave para que nós possamos sair dos cativeiros espirituais. Ele então pega essa chave e entrega à igreja, dando autoridade à igreja. Mas a necessidade de quê? De ligar e desligar. Como, gente? Com o poder da palavra. Nós já falamos isso aqui. Lá em Salmos fala que os céus dos céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu o governo ao homem. Então há necessidade de confessar os nossos pecados, de confessar as iniquidades. E isso aí precisa ser audível. Porque o céu vai ouvir e as trevas também vai ouvir. A partir desse momento, gente, não há mais condenação. Os pecados, né, eles vão sendo perdoados, as iniquidades vão limpas do nosso DNA. Então, muitas vezes, nós estamos passando por um problema na nossa família, um problema financeiro, um problema de saúde, e nós estamos orando e sentimos que aquilo não rompe. Por quê? Nós estamos agindo de forma errada. As iniquidades estão aí. E enquanto houver iniquidade, existe o quê? Legalidade. Enquanto houver legalidade, as trevas, ela vai continuar agindo, porque o nosso Deus, ele é justo. Entendeu? Então, enquanto houver a legalidade, o Senhor não pode agir. Por quê? Porque ele é justo. Você conseguiu compreender, Mônica? Eu fiz o resumo para ela, gente, mas não ficou cansativo, né? Só porque, como é a primeira vez, para ela poder ter esse entendimento. Então, Mônica, só para a gente recapitular, nós somos espírito, alma e corpo. Né? O nosso espírito é o que liga ao Espírito Santo de Deus. A nossa alma é onde ficam as nossas emoções. A nossa alma está muito ligada ao nosso coração. Né? Por isso o inimigo ele tenta prender a nossa alma, prender as nossas emoções, isso, e o nosso corpo, né? Onde reflete, a nossa alma está doente, reflete também no nosso corpo físico, cansaço, dores, tumores, né? E tantas outras coisas. E o inimigo, ele trabalha justamente porque ele sabe que existe um projeto para você, para o Sérgio, para o Enzo, para o Heraldo, para mim, Maria Luísa, Josi, Ângela, cada um de nós, entendeu? E quanto mais nós vamos nos aproximando desse projeto, mais ele trabalha o quê? Para nos tirar, para cegar o nosso entendimento, para que nós não venhamos viver as promessas de Deus. Então, o que nós estamos aprendendo aqui são ferramentas poderosas, né? Para que nós possamos nos autolibertar e libertar a nossa família. Né? Esses cárceres espirituais é justamente esse aprisionamento, é quando as trevas ela trabalha, né, para poder prender a nossa alma em um determinado lugar. A nossa alma ela é fragmentada, hoje nós não vamos falar porque vai ficar muito tarde, mas aí no próximo já vamos começar justamente aí. Tá? Mas a nossa alma, através de situações que nós passamos, né? Às vezes nós passamos por um trauma, às vezes é um divórcio, às vezes é uma morte de um ente querido e nós não conseguimos ainda, nós ficamos presos, né? Naquela situação daquela morte e tudo isso vai causando que a nossa alma vai sendo fragmentada e nesses fragmentos as trevas ela vai ali nos prendendo no cativeiro espiritual. Então nós somos espirituais, eu quero deixar isso bem claro, né? Que assim como existe a prisão no físico, existe também essa prisão no âmbito espiritual. Porque nós precisamos entender que o mundo espiritual, porque eu deixei bem claro, nós somos espírito, alma e corpo, porque assim como o mundo físico, ele é real nas nossas vidas, o mundo espiritual também é real. E nós somos espírito.
né? Por que nós somos seres espirituais, né? Por que Jesus, quando ele estava ali diante daquela mulher, nós até adoramos aqui falando do poço, né, da mulher samaritana, e ali vem dizendo assim, Jesus fala assim, ó, eis que chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É o tempo que nós teremos esse entendimento de que nós somos seres espirituais. E o mundo espiritual, ele é tão real quanto o físico. Porém, o que acontece? Por nós não vermos, né, nós muitas vezes ficamos presos a ele. E muitas vezes também por nós não sabermos, né, lutarmos com as armas corretas. E Jesus, ele veio para nos ensinar, por isso ele fala, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Né? E hoje nós podemos sair desses cativeiros espirituais, nós podemos tirarmos pessoas desse cativeiro espiritual através de quem? De Jesus. Porque ele é que foi lá, né, primeiro venceu, nos entregou a chave, essa chave está nas nossas mãos, para nós tirarmos nossos entes queridos, para nós sairmos e tirarmos também outras pessoas, certo? Então hoje nós vamos parar por aqui.